A Juvite me pediu para compartilhar algumas dicas de como pregar na internet, como começar falando de Deus. Então eu separei as principais dicas aqui, tudo trituradinho, minucioso, para que vocês possam começar a falar de Deus na internet, que vocês possam destravar isso, né? Que Deus tem pedido para tanta gente, que tem tanta gente negligenciado por medo, por vergonha, enfim, seja pelo que for. Hoje eu vou te ajudar. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Vou compartilhar bem rapidinho, de maneira bem resumida, como é que foi o meu processo com as redes sociais. Para quem não sabe, eu sou jornalista e trabalho como social media desde 2016. Então, eu sempre amei esse universo do marketing, principalmente de produção de conteúdo, que a gente sabe que o marketing tem várias frentes, né? E uma dessas frentes é a produção de conteúdo e sempre foi o que eu mais amei. Pesquisar referência, fazer roteiro, pensar em ideias, sabe? Eu sempre amei isso, né? Então, há muito tempo eu já uso as redes sociais para compartilhar coisas da minha vida, mas antes da minha conversão eu trabalhava com uma rede social falando do jornalismo de moda. Eu sempre gostei da área da moda também, mas eu usava a rede social, o Instagram, para falar sobre jornalismo de moda. E eu ganhava dinheiro com isso, né? Eu fazia várias parcerias e tudo mais. E quando eu me converti, parece que aquilo que eu fazia passou a não fazer mais sentido. E quero deixar claro que não existe pecado. Tô aqui olhando pro lado, que a minha nenê tá aqui. Olha, dá um oizinho aqui, Esther. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha ela aqui. Acompanhando a mamãe. Mas que eu tava falando, assim, que não é pecado quem trabalha com jornalismo de moda na internet, mas é que aquilo passou a não fazer mais sentido pra mim, entendeu? Deus começou a me incomodar em relação àquilo. E eu senti da parte de Deus que eu precisava falar desse processo que eu estava vivendo. Quando eu comecei a compartilhar a respeito de Deus, eu fui muito apedrejada, mas muito. E isso foi muito espiritual mesmo, sabe? Porque eu simplesmente estava falando daquilo que eu estava vivendo e começou a ofender muita gente. Então, assim, muita gente falando absurdos pra mim, que a Bíblia não era verdadeira, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, que Jesus isso, Jesus aquilo. E eu tava muito certa, sabe? Eu tava vivendo o primeiro amor, eu tinha muita certeza daquilo que eu tinha que fazer e eu tinha muita clareza do que Deus tinha me pedido, né? Que Deus tinha me pedido pra falar dele na internet. E, gente, eu também perdi muito seguidor no início, mas assim, ó, milhares de seguidores. Eu tinha 20 mil seguidores, né? Naquela época, 20 e poucos, e eu perdi vários. Perdi todas as minhas parcerias, ninguém mais queria fazer parceria comigo. E aos olhos do mundo, aquilo ali não fazia sentido eu estar fazendo, né? Por que eu assim, mudei drasticamente? Aquilo ali era um trabalho pra mim, né? E aí eu só tinha certeza no meu coração de que eu tinha que fazer aquilo. Eu não sabia por quê. Eu chorava, eu sofria, né? Cada comentário, cada retaliação, porque a gente nunca se prepara pra isso, né? Mas eu tinha certeza que eu tinha que permanecer. E aí, né, comecei a pegar todo aquele conhecimento de comunicação que eu creio que foi Deus que me deu, né, durante todos esses anos, mesmo antes da minha conversão. Ele permitiu que eu tivesse todo esse conhecimento e eu comecei a colocar em prática em conteúdos para evangelizar. E começou a dar muito certo. Deus começou a colocar muitas pessoas dentro da minha rede social. Então, em menos de um ano, bem menos, acho que em 6 meses, minha rede social assim, deu um boom, que isso até me assustou, né? Eu fui de 20 mil para 140 mil em pouquíssimo tempo. E isso começou a me assustar um pouco, porque daí começou a vir muita gente legal, muitos cristãos, mas ao mesmo tempo muita gente de outras denominações que acabava julgando o fato de eu usar maquiagem, de eu ter tatuagem, sabe? Então, foi um tempo onde Deus me tratou muito como pessoa para trabalhar minha mente e depositar minha expectativa somente nele. Minha expectativa nunca esteve nas pessoas e na aceitação das pessoas na rede social. E Deus tratou isso em mim desde o começo. Então eu sempre fiquei assim, ó, fixada em Jesus, naquilo que Ele tinha me pedido. E esse é um resumo, né, da minha caminhada com as redes sociais. Mas eu poderia me estender aqui falando muito mais coisas pra vocês, mas eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu separei aqui algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês, tá? A primeira dica: fale aquilo que tu vive. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi, gente.
A gente só transborda daquilo que a gente tá cheio por dentro. Então, primeiro tu precisa se preencher do Senhor. Não adianta tu querer falar de Deus na internet se no secreto tu não tá tendo uma entrega muito profunda com o Pai. Aquilo que eu compartilho com vocês na rede social é só o que transborda do meu copo. O meu copo precisa estar muito cheio. Tem muita coisa que eu vivo com Deus que eu não compartilho nas minhas redes sociais. Eu compartilho aquilo que eu sinto da parte do Senhor de compartilhar com as pessoas. Mas a gente precisa se preencher. Então, assim, tenha um relacionamento profundo com Deus antes de querer falar de Deus na internet. Outra coisa, lance fora todo o teu medo de julgamento, porque tu vai ser julgado. E como eu falei, isso é espiritual. Eu sabia que aquelas pessoas, né, que estavam me insultando no começo, elas estavam sendo usadas pelo diabo para me parar. Então, assim, vai ter muita gente, tanto online quanto offline, te desestimulando, dizendo pra tu parar, mas tu precisa ter muita certeza de que é isso que Deus quer pra ti, porque quando tu tem essa certeza, nada te para, mesmo que tu esteja sofrendo, mesmo que tu esteja chateada com aquilo, sabe? Por vezes eu me questionava assim, será que Deus realmente quer isso de mim? Porque será que Deus quer me ver sofrendo assim como eu tô sofrendo? E Deus me falava que aquilo ali que eu tava passando era uma fase, era um processo. E era muito mais além da internet, né? Então eu não tava passando por aquilo pra crescer na internet, não tinha nada a ver com isso. Deus estava usando aquele meu meio pra me mudar, pra mudar coisas dentro de mim que Ele precisava mudar. Então, quando eu entendi isso, que eu precisava passar por aquilo, não pela internet nem pelas pessoas, mas por mim, pro meu crescimento com o Pai, eu me mantive firme. E entra uma outra dica que eu separei aqui pra vocês. Entenda se realmente é isso que Deus quer pra ti. Porque, gente, eu trabalho com marketing, como eu falei, desde 2016. E muitas vezes eu tenho vontade de falar para clientes que não são cristãos, né? Às vezes a gente aplica, assim, todas as estratégias possíveis pro cliente e não tem o resultado que a gente espera. E a minha vontade, né, de falar para essas pessoas tu perguntou para Deus se é isso que Ele quer de ti? Se é nesse lugar que Ele te quer? Porque não existe estratégia de marketing no mundo que seja eficaz se tu está num local que Deus não te quer. Então, assim, por que tu quer estar na rede social? Sonda o teu coração, sabe? Pede para Deus sondar o teu coração. Será que não é por visibilidade? Será que não é por egocentrismo, né? Por aparência, vaidade? Por que tu quer estar lá? Porque, gente, eu fui lá embaixo quando eu comecei a falar de Deus na internet. Muita gente falava mal de mim, muita gente que eu sabia, né, aqui, enfim, da minha cidade e tudo mais, que tirava sarro, tu entende? Então, eu não tinha nada a ganhar com aquilo. Eu realmente estava com meu coração destinado a obedecer o que Deus queria de mim. Então, o que é que tu espera com a rede social? Por que tu quer falar de Deus na internet? Verdadeiramente. Se uma única pessoa vê o teu conteúdo, tu vai ficar feliz? Ou tu espera que 1.000 pessoas, 10.000 pessoas vejam teu conteúdo? Como é que vai estar o teu coração? Tu precisa ter isso muito alinhado. Outra coisa que é muito importante, né? Faça com o que tu tem em mãos. Não fica esperando tu ter o melhor celular, tu ter a melhor iluminação, tu ter o melhor isso, melhor aquilo. Precisa de um tripé. Não, tu não precisa de um tripé. Eu agora mesmo, eu tenho uma câmera que eu gravo todos os meus vídeos com a câmera. Tenho tripé, tenho iluminação, tenho um monte de coisa lá no meu escritório. Com o que eu tô gravando esse vídeo? Com o meu celular apoiado na janela. Por quê? Porque a minha nenê tá aqui e não ia dar tempo de eu montar toda a estrutura pra gravar. Então eu pensei, é melhor eu gravar com algo inferior, né? Não que o celular seja inferior, mas comparado com o que eu tenho, eu pensei, é melhor eu gravar assim do que eu deixar de passar a mensagem que eu quero passar, né? Porque o importante mesmo é a mensagem que eu quero passar através dos vídeos. Se vocês veem aqui que nos vídeos eu pego a Esther, acalmo ela, né? Então, por muito tempo eu ficava pensando, eu preciso gravar quando a Esther tá fazendo soneca. Só que a Esther faz soneca de 20 minutos, em 20 minutos eu não consigo fazer nada. E aí eu comecei a postergar, né? Tô deixando de fazer aquilo que Deus me pediu pra fazer porque eu não tenho o cenário perfeito na minha mente. Então, assim, faz com o que tu tem em mãos. Próxima dica, tu não vai gostar dos teus primeiros conteúdos, mas continua fazendo. Gente, se eu paro pra olhar os primeiros vídeos que eu fiz lá atrás, ainda de quando eu falava de moda, eu tenho vergonha. Mas
eu só melhorei e só gosto de como eu faço hoje e só faço também de maneira rápida, né? Tem gente que demora um dia inteiro pra gravar aqui o vídeo, eu tô gravando em agora 10 minutos e vou terminar daqui 5, vou editar em 10 minutos também, mas só porque eu faço isso há muito tempo. Então é só com a prática que a gente chega na excelência. Outra coisa, se tu vai assumir essa responsabilidade de falar de Deus na internet, entenda que isso é uma baita responsabilidade. Então, tudo que tu vai falar, tu tem que pensar muito bem. Tu tá sendo uma representante de Cristo na rede social. A nenê aqui que tá choramingando, que não quer deixar a mamãe gravar o vídeo. Mas enfim, como eu tava dizendo, entenda que isso é uma baita responsabilidade. Então, além da gente ter cuidado daquilo que a gente vai falar, a gente precisa ter constância. Tu quer falar também? Tu quer falar também? Então, gente, a constância é algo extremamente importante, sabe? Não desanima no primeiro obstáculo. Ai, ninguém viu meu conteúdo que eu faço todos os dias há um mês. Não interessa, continua fazendo, que uma hora vai dar certo. Outra dica que eu te dou, né, se tu tem vergonha de aparecer, tu pode começar falando sem aparecer, né? Tu pode filmar alguma coisa e só tua voz sair. Ou então tu pode só escrever. Existem várias maneiras da gente levar a palavra de Deus na internet, não somente aparecendo. Então encontra a maneira que fica mais confortável pra ti. E a última dica que eu te dou é: consuma conteúdos na internet com intencionalidade. A gente pode pegar muita coisa como referência de outras pessoas que a gente admira. E isso não é cópia, é referência. Então, por exemplo, tu pode estar assistindo aqui o meu vídeo e tu gostou de ver eu gravando no meu quarto. E tu pensou, poxa, lá no meu quarto eu tenho um cenário bonito também, vou gravar no meu quarto. Então, quando a gente começa a usar a internet como uma ferramenta de comunicação, de trabalho mesmo, né, para propagar o evangelho, seja o que for, a gente precisa começar a consumir os conteúdos de maneira intencional. Então, assim, toda vez que eu entro no Instagram, eu não fico rolando o Instagram aleatoriamente, nem o TikTok, nem qualquer outro aplicativo. Eu uso de maneira intencional. O que significa isso? Eu fico olhando, né, os conteúdos para pensar em conteúdos que eu posso reproduzir do meu jeito, né, com a minha característica, né, com a minha linguagem. Então, lembrando, não é cópia, mas é inspiração. Depois deste vídeo aqui conturbado, tem uma nenê que está lambendo o meu dedo. Ai, Jesus, eu quero compartilhar com vocês que Deus colocou um projeto no meu coração, que é bem focado nisso, sabe? Para ajudar pessoas que querem falar de Deus na internet, mas ensinar sobre marketing de conteúdo para essas pessoas, sabe? Não apenas dicas, né, que nem eu tô dando aqui, mas ir a fundo, pegar a pessoa pela mãozinha e ensinar tudo sobre marketing de conteúdo. Então eu tô colocando isso em prática. Em breve eu vou ter mais novidades. Me segue lá no Instagram que lá eu compartilho mais. Então fica de olho também aqui no YouTube. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de compartilhar com os teus amigos, que toda semana tem um vídeo novo por aqui. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau.